Hoje é dia de hashtag Bea Responde. Eu abri essa semana a caixinha de perguntas lá no Instagram, disse que eu iria responder as melhores perguntas e que também tem a ver aí com o momento que a gente está passando e tornaria isso mais um vídeo aqui pro canal para esse quadro que eu solto aí uma vez por mês, a cada 2 meses ou enfim, quando dá vontade. Antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem um like de vocês e agora sim eu convido todo mundo para me acompanhar até o final do vídeo. Bom, pessoal, eu quero começar com a pergunta, inclusive, de uma amiga minha. Eu queria dizer que, orgulhosamente, as minhas amigas estão começando a participar um pouquinho mais desse mundo do mercado financeiro e tudo mais. E aí, o seguinte, Luísa Cardoso escreveu: por quais motivos você acha que a bolsa está caindo? Bom, gente, eu acho que existem uma série de fatores e eu vou começar falando do que eu considero que é mais relevante no momento, até o que eu considero que tem uma parcela muito pequenininha de participação nisso, mas que ainda assim vale a pena a gente comentar, tá? Nós vimos sim bolsa bater mais de 130 mil pontos e agora a gente tá vendo ela aí abaixo dos 120 mil pontos e eu preciso começar falando sobre os dados que a China divulgou. Então ela divulgou as vendas no varejo que ficaram em 8,5%, isso em relação ao mesmo período do ano anterior, tá? E ela também divulgou a produção industrial que ficou em 6,4%. Até aí, parece que esses dados são positivos, porque é sim um crescimento relevante. Só que o que acontece? O mercado estava projetando números maiores, e aí, consequentemente, quando eles entregam números abaixo da expectativa do mercado, consequentemente, algumas ações e as bolsas também podem sofrer, principalmente quando a gente fala aqui no Brasil, porque se começa a ter uma preocupação de que a China vai se recuperar em um ritmo menor do que eles estavam prevendo antes, eles começam a questionar qual vai ser a demanda por commodities, como que as empresas no Brasil podem ser afetadas. E aí, quando a gente olha para o nosso índice Bovespa e entende que mais de 35% dele é comoditizado, consequentemente, essas empresas, por exemplo, uma Vale, né, que tem 12% de participação no índice, ela pode acabar sofrendo um pouco mais nesse curtíssimo prazo e levando o índice Bovespa junto. A gente pode falar de Petrobras, também algumas empresas que trabalham com celulose. Enfim, a questão é que esses dados da China desanimaram um pouco, consequentemente, isso reflete em algumas empresas da nossa bolsa de valores e que levam o nosso índice para queda também. Esse é o ponto que eu acho mais relevante, porém, precisamos falar também do nosso cenário macro, e aí a gente começa a falar não só da queda desses últimos dias, mas também dessas últimas semanas. Nós temos visto que a situação política e econômica do nosso país está gerando muitas incertezas, não somente em nós brasileiros, mas também nos investidores estrangeiros. Eles sempre avaliam o risco de colocar a grana aqui no Brasil, eles precisam ter um prêmio que seja atrativo para eles, ou seja, até uma taxa de juros um pouco maior, para eles correrem o risco de um país emergente. E o que a gente está vendo é atrito na política, a questão do presidente com o STF, essas paradas assim, mas também o que nós estamos vendo são as reformas andando muito devagar, aquém do que a gente estava esperando e talvez aquém do necessário para a gente ver uma retomada mais rápida na questão da economia e também uma melhora nessa questão da política e também fiscal do país. Então, consequentemente, isso também pode estar afetando aí o humor do mercado. E por último, mas assim, e que eu até considero bem menos relevante, o que a gente viu recentemente agora nesse fim de semana que passou, foi a questão do Afeganistão, do Talibã, do próprio Estado Islâmico, e aí a gente começa a entrar nesse lado de geopolítica. Mas eu não vou entrar no mérito da questão mesmo, eu confesso que eu vi alguns documentários para tentar entender tudo o que está acontecendo lá, por que acontece isso há tantos e tantos anos, quais são os desafios, mas aí a gente tem que olhar para a parte do mercado financeiro, que é a nossa praia. E aí muitas vezes esse mau humor, um pequeno mau humor que pode ter uma certa influência dessa questão da geopolítica, são por 2 motivos. Primeiro, porque o Biden, ele tem aí que aprovar a agenda econômica dele de 4 trilhões de dólares. E aí se ele tem aí a parte política dele enfraquecida por conta dessas decisões, ele pode ter sim uma certa dificuldade em aprovar algumas medidas. E um segundo ponto, e aí a história já conta isso, né, de como os mercados foram abalados pelos ataques terroristas,
esse pode acabar sendo um motivo e também uma grande preocupação, né, dos investidores e de quem está acompanhando o que está acontecendo no mundo lá fora. Mas basicamente, todos esses dados que eu trouxe para vocês, ou os motivos em si, eu acho que são motivos que estão afetando sim muito nesse curto prazo, porque no longo prazo, o que eu acho que acaba ditando o rumo, principalmente das ações das empresas, são efetivamente os resultados das empresas. Isso falando de longo prazo, beleza? Bom, pessoal, saindo dessa questão, agora nós temos a pergunta de Ana Carolina Vieira, e ela pergunta o seguinte: qual a importância de dolarizar uma carteira? Bom, as perguntas aqui, elas meio que vão inclusive se unir, porque tudo vai fazer sentido se a gente juntar todas essas respostas. Nós vimos que aqui a gente tá vendo um mau humor muito grande no mercado, e lá fora, nessas últimas semanas principalmente, nós vimos as bolsas batendo recordes mais uma vez. Tanto que, se a gente olhar os retornos das bolsas em si, nós temos S&P 500 subindo mais de 20% nesse ano, trazendo um retorno de mais de 20%, na verdade, e o nosso índice Bovespa está trazendo um retorno de 0,08%. Isso nesse momento que eu tô gravando, porque pode ser que o mercado caia mais depois, e aí a gente até entre num campo negativo. Inclusive, o índice Bovespa, hoje, ele tá perdendo até para o CDI acumulado que a gente tem em 2021, que está em 1,85%. Então, além da gente simplesmente diversificar a nossa carteira, entendendo que alguns ativos podem performar melhor em um momento do que outros, a dolarização da carteira, ela é muito importante para a proteção dos nossos investimentos, porque dólar ainda é a moeda mais forte que nós temos no mundo, então acaba sendo o porto seguro quando os investidores procuram algum lugar para colocar o seu dinheiro e talvez correr um pouco menos de risco. Então, dólar acaba sendo a moeda mais forte. E também tem a própria questão, né, gente, de você diversificar a jurisdição onde você está investindo e também abrir um leque gigantesco, né, de um mercado que é muito mais desenvolvido e bem maior do que o nosso, inclusive com uma gama gigantesca de empresas que nós podemos escolher para compor o nosso portfólio. Então, sim, sempre, eu acho que desde o início do canal eu sempre trouxe vídeos de como dolarizar a carteira. Você pode pesquisar aqui no canal que você vai encontrar esses vídeos, porque eu sempre considerei uma alternativa muito importante. E até mesmo porque, às vezes, mesmo que as bolsas lá fora estejam caindo, muitas vezes o dólar aqui pode estar subindo e uma coisa pode compensar outra, ou até mesmo a valorização do dólar pode acabar superando a desvalorização de uma bolsa lá fora. Isso aconteceu na pandemia. S&P caindo 12%, mas dólar aqui estava subindo 44%. Então é muito importante essa diversificação, pensando na proteção e também pensando no acesso a um mercado muito mais maduro que o nosso. E agora sim, vamos para a nossa última pergunta, gente, que veio do Márcio Gadelha, e ele escreve o seguinte: por que algumas empresas apresentam ótimos resultados e no dia seguinte a ação cai? Essa pergunta, Márcio, ela tá muito aliada um pouco com o que eu expliquei na primeira pergunta, porque a nossa bolsa de valores como um todo, ela tá mediante um mau humor generalizado dos investidores, sejam da pessoa física, dos institucionais, dos estrangeiros, porque tá todo mundo de olho e cauteloso com tudo que tá acontecendo, tanto aqui no Brasil como no mundo afora. Mas aqui existe um ponto também que vai muito em linha com as expectativas que o mercado cria. Então vamos lá. O pessoal criou uma expectativa de resultado para a Magazine Luiza. Se ela entregar um resultado abaixo ou muito abaixo da expectativa que ele criou, consequentemente, o mercado vai acabar penalizando as ações ali, vai ter uma pressão vendedora maior. Então isso é muito comum, principalmente quando a gente fala de analistas, de gestores que acompanham essas empresas de perto, criam uma expectativa, até mesmo porque eles muitas vezes investem nessas empresas, então eles tentam criar aí um plano de voo, vamos dizer assim: olha, eu acho que se essa empresa está crescendo a tal ritmo, os próximos resultados vão ser próximos a isso, para tentar justificar o investimento. E quando algo vem abaixo desses dados que eles estão estimando, consequentemente, o mercado pode acabar azedando o caldo para essas ações. Existe um outro ponto, né, gente, também, que às vezes a gente está vendo os resultados financeiros muito bons de algumas empresas, mas existem alguns itens ali no balanço
que podem acabar chamando mais atenção do mercado e fazendo com que eles olhem muito para aquilo e nem tanto para o resultado que a empresa entregou, sendo que o resultado da empresa em si pode ter um efeito muito maior positivo no longo prazo. Foi o caso, por exemplo, de B3 e Via Varejo que eu expliquei nesse último vídeo de domingo. B3 teve aquela questão da contingência legal que falou praticamente mais alto do que todo o resultado operacional que ela entregou, que foi muito bom, porque gerou uma preocupação muito grande no mercado. Então acho que esses são os principais motivos, tá? Quando a gente fala de cenário macro, o mau humor generalizado na bolsa de valores, quando os resultados, apesar de bons, vêm abaixo da expectativa do mercado e também quando os resultados, apesar de bons, vêm aí com algum adendo ali na divulgação dos resultados que pode acabar gerando mais preocupação dos investidores, apontando talvez para um futuro um pouquinho mais incerto ou sem saber o desfecho de alguma situação, beleza? Bom, pessoal, essas foram as 3 perguntas que eu separei para responder hoje. Se vocês quiserem já deixar algumas perguntas aqui nos comentários para os próximos hashtags BRresponde, de tempos em tempos eu volto com esse quadro aqui no canal. E se você chegou até o final do vídeo, mas ainda não deixou o seu like, eu vou pedir para você já fazer isso para entender que esse conteúdo tá sendo relevante para vocês, beleza? Também me contem nos comentários, gente, o que vocês estão achando, né, de tudo isso que a gente trouxe. Por que vocês acham que a bolsa está caindo? É importante dolarizar a carteira? Por que as empresas estão entregando resultados bons, mas muitas vezes estão sendo amassadas na bolsa de valores? Vocês têm algum ponto de vista diferente do meu? Pode colocar aqui nos comentários, porque eu sei que isso sempre fomenta um debate saudável e a gente consegue aprender bastante com isso também, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês então no próximo vídeo.